Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Esta é a quarta bem-aventurança de Jesus. Nesta bem-aventurança, Jesus expressa uma verdade central e crucial. Quando Jesus disse estas palavras: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Certamente, ele dirigia estas palavras à multidão que eu ouvia. A multidão, naquele tórrido dia abafado da Palestina, e simboliza a grande parada de homens e mulheres de todos os séculos. Aquilo que Jesus disse para eles, ainda hoje está também dizendo para nós, e dirá a todos os mortais dos tempos vindouros. Grande parte daquela multidão na Palestina era composta de pessoas destituídas de direitos espirituais, sociais, econômicos. A fome deles era muito grande, mas nenhuma de suas necessidades não eram tão grandes como as suas aspirações e os seus anseios espirituais. A humanidade terrena ainda está muito carente da presença de Deus em suas vidas. Prosperamos muito materialmente. Apesar de tanta tecnologia, o tédio e a infelicidade se têm demonstrado de maneira crescente, mostrando como a nossa moral tem caído tanto. Porém, a fome pelas coisas de Deus permanece. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Todos podemos compreender Jesus quando ele fala em fome espiritual, em fome moral. Agora imaginemos outro tipo de fome, como seja a fome da matéria e a sede da matéria. É tão ruim, não é? Sentir fome e sede. Sabemos assim a intenção de Jesus ao dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede. Bem, a fome é sinal de vida no corpo material. O vivente que está no corpo material sente fome, precisa se alimentar. Os mortos do corpo, com certeza, não sentem fome nem sede. Mas, se sentimos a fome espiritual, da presença de Deus em nossa vida, é um sinal certo de que o nosso coração está despertando para Ele, para Deus.
O único caminho pelo qual o homem pode travar a amizade, se aproximar mais de Deus e encontrar a felicidade é se comportar de maneira correta e respeitosa na vida em relação ao próximo e à sociedade como um todo. Se muitos de nós não têm o apetite pelas verdades espirituais, é porque estamos absorvidos pelos prazeres do mundo e precisamos de mudanças pontuais, urgentes. O homem vazio é justamente aquele que pensa que está mais cheio, tem doença grave e pensa possuir perfeita saúde. Aquele que vive cheio de si mesmo não tem lugar para Deus e pode arruinar a capacidade de absorver as verdades divinas. Quando a nossa vida está coberta de preconceitos, de ressentimento, de mágoas, não podemos sentir sede de retidão, porque não é normal sentir estas coisas. A desatenção para com a nossa vida espiritual pode roubar a vontade de nos aproximarmos de Deus. Então pagaremos um preço altíssimo. Muitos de nós cristãos creem em Deus, mas poucos têm tempo para se dedicar a Ele, de investir na fé, a fé que transporta montanhas. A fome que devemos ter é o desejo de andar retamente e nos aproximarmos passo a passo em direção a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É de tal natureza que responsabiliza o homem diante de Deus e Deus diante do homem. Só teremos a paz e a tranquilidade de coração quando confessarmos a nossa fome de justiça e quando nos entregarmos a Deus sem reservas, para bebermos tão somente a água da vida. Muita paz.